Hacker preso, acusado de invadir celulares de importantes autoridades do país, concedeu uma entrevista exclusiva à CNN. Foi a primeira vez que ele falou sobre as mensagens que teve acesso. Walter Delgatti Neto afirmou que as conversas privadas demonstravam que a Lava Jato queria a prisão dos ministros do STF. E você confere agora a entrevista completa. Exclusivo. Os repórteres do CNN séries originais ficam frente a frente com o homem acusado pela Polícia Federal de invadir os telefones das maiores autoridades do país. Essa é a primeira vez que o hacker Walter Delgatti Neto concede uma entrevista. Ele garante ter tido acesso a conversas de ministros do Supremo Tribunal Federal, de deputados e de procuradores da Operação Lava Jato. O vazamento das mensagens atingiu principalmente o ex-chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Walter Delgatti agiu sozinho ou a mando de alguém? É o que você vai conferir a partir de agora. Se eu ficar nervoso, você me avisa. E eu sempre como a mão, gesticular à vontade. Eu não posso tomar água durante a entrevista. Se caso eu ficar muito ansioso e travar assim, tem como cortar a gravação, né? Este é o Walter Delgatti Neto, 31 anos. Tô muito nervoso agora. Segundo a Polícia Federal, no ano passado, ele invadiu as contas de telefone de quase 200 autoridades da República. Se eu ficar muito ansioso, eu gaguejo. E eu tenho um mecanismo que ele me trava e não me deixa nem falar. As conversas privadas às quais Walter Delgatti teve acesso estavam no aplicativo Telegram e foram vazadas por ele a um site. As mensagens lançaram dúvidas sobre algumas condutas dos procuradores da Operação Lava Jato e também do então juiz Sérgio Moro. É que eu nunca gravei, é a primeira vez na minha vida. Eu nunca consegui uma entrevista, eu nunca falei em um microfone. Walter Delgatti Neto foi preso no dia 23 de julho do ano passado, durante a Operação Spoofing da Polícia Federal, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tá certo aqui? Gravado certinho? Depois de quase um ano de negociação, ele aceitou dar uma entrevista exclusiva para a CNN Brasil. A reportagem é de Adriana Farias e Caio Junqueira. Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara. Ele ficou preso por 1 ano e 3 meses no presídio da Papuda, em Brasília, e foi solto no dia 17 de outubro deste ano e está em condição de liberdade provisória. É a primeira vez que ele dá uma entrevista depois da prisão. Walter, muito obrigado por dar essa entrevista para a CNN. Quem agradece sou eu. Você está disposto a contar tudo pra gente? Sim, estou disposto. Para o Ministério Público Federal, Walter Delgatti Neto é o líder de uma organização criminosa que cometia crimes cibernéticos, fraudes bancárias e furtos mediante fraude. As invasões das contas das autoridades teriam começado no dia 2 de março de 2019. A primeira vítima, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL. Segundo a Polícia Federal, no dia 2 de março de 2019, você hackeou o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na mesma madrugada, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. E, na sequência, o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que você viu no celular, nos celulares da família Bolsonaro? A conversa deles eram apagadas. Eles apenas diziam que era para ir para o chat secreto, pois o chat secreto ele tem acesso apenas naquele dispositivo. Uma pessoa que acessa a sua conta, ela não consegue acesso à conversa do chat secreto. No celular do presidente não tinha nada? Nada. E não tinha nenhum arquivo, nada no celular dele? Não tinha nada. Apenas na agenda do presidente e na agenda do Flávio, o nome do Eduardo era embaixador. E na do presidente? Também. No começo de 2019, logo depois da posse, Jair Bolsonaro cogitou nomear o filho, Eduardo, para a vaga de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
Em outubro, depois de muitas críticas, o próprio Eduardo desistiu da indicação. Fico no Brasil e, com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. O próximo alvo de Walter Delgatti, segundo a Polícia Federal, foi o deputado Kim Kataguiri, do Democratas. Na época, eles estavam na CCJ discutindo a reforma da Previdência. E eu assistindo isso, me interagindo para a faculdade e tal, e vi, eles brigavam, e um queria acesso aos dados da reforma, e não tinha acesso. Aí eu pensei, eu vou acessar e ver a conversa deles, entre eles. Foi quando eu acessei o do Kim Kataguiri, o deputado. E aí, o que você viu lá? O do Kim tinha um grupo com diversos áudios e eles diziam sobre o Frota, que o Frota queria o MBL para ele. Você ainda tem esses áudios? Não, esses áudios eles foram apreendidos e estão com a Polícia Federal. E a partir do Kim você chegou onde? A partir do Kim eu tive acesso ao Alexandre de Moraes, que não tinha conversas, mas ele tinha uma lista de contatos. O que tinha no celular do Alexandre de Moraes? Nada demais, ele apagava tudo. Eu tive acesso também ao e-mail dele, tinha inclusive o livro novo dele. Eu apenas baixei o livro para ler, mas... Não tinha nenhuma conversa do ministro Alexandre? Tinha conversa em e-mail, mas era entre eles e era conversa de processo, que não tinha interesse. Ele com outros ministros do Supremo? Sim, mas isso era por e-mail, então era conversa formal. Eu acredito que era, inclusive, o assessor dele quem mandava o e-mail, não ele. Já quanto ao Telegram, não tinha conversa nenhuma, ele apagava todas. Walter Delgatti encarava a invasão das contas como uma espécie de reality show que ele acompanhava diariamente. Nessa época, eu estava sem dormir, eu estava empolgado com tudo e eu fiquei cego, eu comecei a enxergar somente isso. Eu pensava nisso, eu sonhava com isso, eu acordava pensando nisso, eu fazia isso. Eu ia para a aula com o celular, com o Telegram conectado, lendo conversas. O hacker garante que no início não tinha como alvos os procuradores da Operação Lava Jato, nem o então juiz Sérgio Moro, que atuava na 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu não tinha como foco a Lava Jato. Se eu tivesse como foco a Lava Jato, eu teria conseguido antes. A Lava Jato seria o último lugar que eu pensei que encontrar irregularidades. Eu pensava, aqui tem, mas a Lava Jato não vai ter. Ele diz que decidiu invadir a conta de Deltan Dallagnol, então chefe da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, depois de assistir a uma palestra do procurador. Ele apresentou aquele pacote, aquelas 10 medidas na anticorrupção, e eu acabei criando esse interesse. Quando eu vi o nome dele, eu queria ter acesso à conta dele e ver quem estava cometendo crimes. Eu pensei, eu vou ver lá a investigação do Rio de Janeiro do Temer, eu vou ver investigações de outros empresários e políticos, mas quando eu tive acesso, eu acabei me decepcionando, que eu vi que o crime estava sendo cometido entre eles. A invasão aconteceu no aplicativo de mensagens Telegram, que era usado por Dallagnol e outros procuradores para falar sobre a Lava Jato. Assim que eu acessei, tinha já uns 4 ou 5 grupos com muita conversa, mas muita conversa mesmo. E eu comecei a entender que eles faziam tudo por lá. E conforme você ia acessando, você ia salvando? Salvar não foi fácil, porque o Telegram, quando faz um novo acesso, ele só autoriza um backup 24 horas depois. E eu com medo de em 24 horas ele descobrir que eu acessei a conta, comecei a pesquisar um jeito de fazer o backup antes do prazo, que foi quando eu fiz um backup pelo Linux. E demorou muito, porque o backup iniciou salvo engano, numa terça-feira e acabou na quinta-feira. De tanto arquivo que tinha. Ele tinha 5 anos de conversa, tinha muita mensagem, muito arquivo, muito mesmo. A essa altura você estava sozinho nesse processo todo ou você ia comentando com amigos ou com outras pessoas o que você tinha e o que você estava vendo? Essa altura ainda teve o Thiago, que foi o outro rapaz que foi preso, que ele assumiu inclusive, que ele me ajudou a extrair a conversa. Walter está falando de Thiago Eliezer Martins Santos, um programador de sistemas que ele conheceu na internet. Thiago também foi preso na Operação Spoofing e apontado pelo Ministério Público Federal como alguém que orientava determinadas condutas de Walter Delgatti. Outro preso foi Luiz Henrique Molição,
Um amigo de faculdade de Walter, que teria atuado diretamente na invasão dos celulares. Eu acabei comentando com ele, falei assim, ó, eu tive acesso a isso, e ele se interessou também e me ajudou a ler. A nossa intenção era assim, aqui vai ter 20 irregularidades, vamos separá-las. Mas não, tinha muita. Então, até que teve uma hora que eu pensei, não tenho o que fazer aqui, tem que pegar um jornalista, alguém que cubra a Lava Jato, que tenha conhecimento, porque a linguagem aqui é totalmente diferente. E foi quando eu fui atrás de algum jornalista. E como você chegou ao Glenn? Eu tentei falar com alguns jornalistas, eu via na agenda de contato algum, só que eu chamava e não respondia, eu falava que eu tinha arquivos da Lava Jato, conversas que comprometia, eles não acreditavam, acabavam não dando bola por ser um estranho chamando. E foi quando eu tive acesso ao Telegram da Manuela Dávila. Manuela Dávila foi procurada no dia 12 de maio de 2019, um dia das mães. Walter Delgatti fingiu ser o senador Cid Gomes. Quando ela ficou online, eu fui no Telegram do Cid Gomes e chamei ela. Manuela, primeiro, teria desconfiado. E, de acordo com Walter, não quis conversar com ele. Foi quando eu encaminhei um áudio. Um áudio da conversa, inclusive, nesse áudio é a voz de um procurador falando coisas irregulares. Ela ouviu esse áudio, foi quando ela teve interesse. Eu lembro que ela não respondia. Eu enviei o áudio e fui tomar café da manhã. Quando eu voltei, tinha 25 ligações dela. Desesperada. A ex-deputada confirma que recebeu vários áudios do hacker, mas diz que não ouviu nenhum. Eu não ouvi nenhum dos áudios que ele me mandou. Ele me mandou muitos conteúdos justamente no período em que eu falava com o meu advogado. Todos eles foram entregues já para a Polícia Federal. Manuela conta que Walter Delgatti também enviou prints de conversas entre os procuradores da Lava Jato. Não veio com todas as informações para mim, né? Ele foi anunciando alguns conteúdos que ele tinha, né? Alguns ele anunciava nominalmente, outras ele enviava alguns prints para mim. Eu imediatamente liguei para o meu advogado para falar com ele. Eu não sou mais deputada, né? Então, se eu fosse deputada, era minha obrigação receber as denúncias e justamente pedir a investigação delas mediante a condição do trabalho parlamentar, né? Quando percebeu que as mensagens poderiam ser verdadeiras, ela sugeriu que o hacker fizesse contato com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. Ele não queria conversar com jornalistas, porque dizia que também tinha muitos documentos comprovando o envolvimento e atos de corrupção de jornalistas e de jornais. E então eu sugeri a ele que ele contatasse o jornalista Glenn Greenwald e ele topou, né? Lembrei a ele que o jornalista era especialista num caso similar a esse, que era o caso Snowden. E o Manuela disse sim, me ligou e me perguntou se eu tivesse interesse de falar com ele, e eu disse, obviamente, tenho. E ele disse, para fazer isso tem que baixar o Telegram, porque nunca usei Telegram, eu sempre usei Signal, porque eu sabia que Telegram não é seguro. E eu baixei, instalei Telegram e 5 minutinhos depois eu comecei a falar com a fonte, que me explicou tudo que ele explicou para a Manuela. E começamos assim. No dia 9 de junho de 2019, as primeiras mensagens foram publicadas pelo The Intercept Brasil. A reportagem citava que os procuradores da Lava Jato de Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol, discutiram formas de inviabilizar uma entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época das trocas de mensagens, Lula estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, e tinha uma entrevista marcada com o jornal Folha de São Paulo, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Minha preocupação é, por exemplo... O candidato do PT à presidência era Fernando Haddad. E, segundo o The Intercept Brasil, os procuradores estavam preocupados com a repercussão da possível entrevista. Sei lá, mas numa coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad, teria escrito a procuradora Laura Tesler. No fim das contas, outro ministro do Supremo, Luiz Fux, derrubou a entrevista,
que só aconteceu depois da eleição vencida por Jair Bolsonaro. Ao todo, mais de 100 reportagens foram produzidas a partir das mensagens vazadas. Glenn Greenwald e o The Intercept Brasil foram criticados por publicar as matérias aos poucos, 1 ou 2 vezes por semana. Apoiadores da Operação Lava Jato acusaram os jornalistas de fazer uso político das mensagens e de tentar desestabilizar Sérgio Moro. Na época das divulgações, Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro. Primeiramente, é impossível para o público processar e entender informação quando você publica informação na quantidade enorme. 30, 40 artigos no mesmo dia. Ninguém pode processar, ninguém pode entender. Tudo vai ser apagado se a gente fizesse isso. Também, com um arquivo com deste tamanho e desta complexidade, demora muito tempo para pesquisar o arquivo, para entender tudo que está lá. Glenn Greenwald também foi criticado por aceitar receber e publicar mensagens privadas, obtidas a partir do cometimento de um crime. Para um jornalista, a obrigação do jornalista também é muito simples. Divulgar todas as informações que o público tem o direito de saber, que é relevante para o interesse público. A única opção ética nessa situação é publicar. O jornalista chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal por associação criminosa. Mas uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu que Glenn fosse investigado ou responsabilizado por receber ou publicar as informações. O ministro lembrou que o artigo 5º da Constituição brasileira impossibilita que o Estado utilize medidas coercitivas para constranger a atuação dos profissionais de jornalismo. Com base nessa liminar, a Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público contra Glenn Greenwald. As mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil foram compartilhadas com outros 7 veículos de comunicação. O jornal Folha de São Paulo publicou que o empreiteiro Léo Pinheiro, que incriminou o ex-presidente Lula no caso do Triplex, foi tratado com descrédito pela Lava Jato, quando começou a negociar uma delação premiada em 2016. Me parece que não está valendo a pena, teria escrito o procurador Januário Paludo. Léo Pinheiro é ex-presidente da construtora OAS. Ele foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro na ação que envolvia o apartamento Triplex do Guarujá. Segundo Léo Pinheiro, o Triplex foi propina da empreiteira ao ex-presidente Lula, em troca de contratos assinados com a Petrobras. Por causa da delação premiada, o então juiz Sérgio Moro autorizou Léo Pinheiro a sair da prisão depois de 2 anos e 6 meses. No caso do Triplex, Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação foi confirmada em segunda instância. E no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Quando o Léo Pinheiro prestou aquele depoimento que foi usado para condenar o presidente Lula de forma ilegal, ele já estava condenado a mais de 30 anos de prisão. Então, o que foi feito ali, claramente, foi um negócio. A Lava Jato queria condenar o presidente Lula, esse objetivo sempre deixou-se claro, foi deixado claro, e de outro lado você tinha alguém que queria obter benefícios porque havia efetivamente cometido crimes. As mensagens publicadas pela imprensa foram anexadas pelos advogados de Lula a um pedido de anulamento das sentenças, que será julgado no Supremo Tribunal Federal. No dia 9 de junho do ano passado,
O The Intercept Brasil escreveu que, horas antes da apresentação da denúncia do caso Triplex, o procurador Deltan Dallagnol duvidava das provas contra Lula e de propina na Petrobras. Ainda tenho receio da ligação entre Petrobras e enriquecimento, teria escrito Dallagnol. O The Intercept Brasil também publicou mensagens que davam a entender que o então juiz Sérgio Moro, em alguns momentos, orientava os procuradores da Lava Jato. O hacker Walter Delgatti Neto garante ter lido mensagens trocadas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que, segundo ele, indicavam que os dois tinham interesse no ex-presidente Lula. O foco era o Lula, mas os empresários também e outros políticos ou diretores da Petrobras que eles mantinham preso até a pessoa falar. E, exemplo, o Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro, eles falavam, se ele fizer o acordo de delação e não falar do Lula, não será aceito. Tinha conversa assim. No começo, eles tinham medo de investigar o Lula. Depois que eles foram também se empolgando com isso, e o mais interessado no caso Lula era o Moro. Não tenho isso, mas acredito que para tentar assumir um cargo. Lula também foi condenado em Curitiba no processo que envolve a reforma do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região fixaram pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Um fato relevante e que mostra, que a Lava Jato de Curitiba sempre teve a intenção de condenar o presidente Lula, também pode ser visto num cenário global. Quando a análise foi feita por um juiz imparcial e independente, o presidente Lula foi absolvido. Isso aconteceu em todos os julgamentos já ocorridos até hoje fora da Lava Jato de Curitiba. Ou ele foi absolvido definitivamente, ou a própria investigação foi encerrada com a conclusão de que o presidente Lula não praticou qualquer ato ilícito. Em nota, o procurador Deltan Dallagnol afirmou que as mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil não tiveram sua autenticidade comprovada. Dallagnol diz que a divulgação das mensagens é questionável, porque foram obtidas por meios criminosos e não revelaram atividades ilícitas dos agentes públicos. O procurador considera que o conteúdo das mensagens foi distorcido reiteradamente para atacar a Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol finaliza dizendo que a Lava Jato se mostrou um trabalho consistente de responsabilização de corruptos, inédito no Brasil, cuja legalidade e regularidade foi avaliada e referenciada inúmeras vezes pelos tribunais, nas 4 instâncias do poder. O ex-juiz Sérgio Moro não quis conversar com a CNN Brasil sobre o assunto. Depois de deixar o governo de Jair Bolsonaro em abril desse ano, Moro passou a trabalhar no setor privado. Ele foi contratado como sócio-diretor de uma consultoria norte-americana que tem como cliente a empreiteira Odebrecht, um dos principais alvos da Operação Lava Jato. Investigadores da Polícia Federal descobriram que o celular de Sérgio Moro foi invadido no dia 4 de junho do ano passado, quando ele ainda era ministro. Só que, dessa vez, Walter Delgatti Neto não teve muito tempo de agir. Ele foi preso no mês seguinte, durante a Operação Spoofing. Mais de um ano depois da prisão, Polícia Federal e Ministério Público Federal ainda tentam responder a uma das perguntas-chave do processo contra Walter Delgatti. Alguém pagou pelas mensagens vazadas? 23 de julho de 2019. Walter Delgatti Neto dorme em seu apartamento no interior de São Paulo. A essa altura, ele já tinha vazado milhares de conversas dos procuradores da Operação Lava Jato para a imprensa. E a Polícia Federal queria saber quem era o hacker que invadia as contas de telefone das autoridades mais importantes do país,
como o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Walter achava que podia ser preso a qualquer momento. Na verdade, eu pressentia que eu poderia ser, porque o Moro tinha viajado. Ele viajou para os Estados Unidos e comprou um equipamento lá, segundo ele. E ele ficou 4 dias de folga e em uma semana ele não tinha voltado. Foi quando eu falei, Moro, isso na conversa. Eu falei, tá estranho, ele não voltou. Eu acho que vou ser preso. A viagem de Moro não teve nenhuma relação com a Operação Spoofing. Mas o pressentimento de Walter iria se confirmar em breve. Às 6 horas da manhã, a Polícia Federal derruba a porta da casa do hacker de Araraquara. Eu estava dormindo, eles quebraram a porta, eu acordei. Era de manhã? Era 6 da manhã. E subiram os policiais e a síndica. Ele entrou e perguntou se era o Walter, eu falei que sim. Aí ele perguntou se eu sabia o que era, eu falei, é do Moro? Aí ele, pronto, conseguimos. No mesmo dia, outras 5 pessoas foram presas. Além de Walter, Tiago Eliezer, Luiz Henrique Molição, Gustavo Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Segundo o Ministério Público Federal, todos fazem parte de uma organização criminosa que praticava fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. Com relação à organização criminosa, entendo que as demais pessoas que estão sendo acusadas nesse processo é tão somente para justificar esse tipo penal. Quem participou efetivamente da interceptação foi só o Walter. Na pior das hipóteses, ele teve a ajuda de mais 2 pessoas. Então, foi inserido o Gustavo e foi inserido a Suelen para justificar essas 4 pessoas e aí configurar o tipo penal. Os 6 acusados foram levados para Brasília, onde foram interrogados pela Polícia Federal. Walter admitiu as invasões das contas de Telegram das autoridades logo no primeiro depoimento. Mas, segundo ele, os investigadores não ficaram satisfeitos. Você pensou em fazer delação? Te pressionaram a fazer uma delação premiada? Eu fui pressionado o tempo todo. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Por quem? O delegado. O delegado falava, faça uma delação, conte a verdade, vamos esclarecer isso que eu te solto. Em algum momento, eles sugeriram que você delatasse alguma pessoa em específico? Sim, eles davam a entender que a delação, caso eu fizesse, só seria homologada se eu falasse do Glenn. Todas as vezes eles queriam que eu falasse do Glenn. De forma alguma foi solicitado que ele fizesse uma delação premiada, muito pelo contrário, a Polícia Federal tem uma experiência já em vários casos concretos em que réus presos, investigados presos, eles têm uma tendência de criar fatos, envolver novas pessoas para tentar obter um benefício. Então, de forma alguma, nós iríamos pressionar o Walter a prestar um depoimento incriminando determinada pessoa sem ter um elemento de prova concreto. Os policiais também queriam saber se alguém pagou pelas mensagens. Walter disse que não. Alguém pagou pelas mensagens? Não, ninguém pagou. Você nunca pensou em ganhar dinheiro com isso? No começo, eu até pensei, vou ser bem sincero. A Manuela, inclusive, assim que comecei a conversa com ela, ela ofereceu, ela perguntou o que você quer por isso, quanto você quer por isso. E o que você respondeu? Eu respondi que eu queria justiça, que tivesse o fim da corrupção que estava acontecendo ali. E ela chegou a te oferecer dinheiro? Sim, ela ofereceu antes de eu enviar. Assim que eu expliquei o que eu tinha, ela fez essa pergunta. Não sei se a intenção dela era, caso eu respondesse que sim, ela não aceitar o envio, ou qual era a intenção dela, mas eu percebi, eu senti que ela fez essa pergunta, porque se caso eu falasse que queria algo em troca, ela ia bloquear algo do tipo, pensando que seria até a oposição se disfarçando de um hacker. Ah, você não sentiu que ela tinha um interesse de fato em pagar pelo material? Não senti, mas ela ofereceu. Como que ela falou? Assim que eu enviei um áudio que ela viu que realmente eu tinha e acessei o dela, tudo, ela perguntou, o que você quer em troca? Quanto você quer por isso? E eu, logo em seguida, eu disse que não queria nada em troca e que ia enviar, que queria apenas justiça. Foi quando ela me passou o contato do Glenn. Das redes e tal.
Manuela Dávila nega que tenha falado em dinheiro com o hacker Walter Delgatti. A ex-deputada entregou o celular dela voluntariamente para a Polícia Federal. Os investigadores tiveram acesso às conversas da ex-deputada com o hacker e não encontraram nenhuma mensagem que indicasse alguma intenção dela em pagar pelas mensagens. Eu tenho todas as mensagens, felizmente, guardadas e entregues para a Polícia Federal. Então, todos nós sabemos que essa troca de mensagens não aconteceu. Porque, de fato, ele, inclusive, me disse que não queria dinheiro sem ser perguntado, né? Então, essas mensagens são disponíveis às autoridades brasileiras, né? Tanto é que o inquérito já acabou, né? E acabou me fazendo vítima da invasão dele, né? Se eu tivesse oferecido algo financeiro para ele, eu não seria tida pela Polícia Federal como vítima da ação que aconteceu. A Polícia Federal considerou Manuela mais uma vítima dos ataques de Walter Delgatti. Os investigadores concluíram que ela foi apenas a ponte entre o hacker e o jornalista Glenn Greenwald. E o Glenn nunca ofereceu? Não, nunca ofereceu dinheiro. Porque tem 2 depoimentos que falam sobre dinheiro. O Gustavo diz que o Walter, em uma conversa por telefone, disse que iria vender o conteúdo das contas de Telegram de autoridades para o Partido dos Trabalhadores. Isso chegou a acontecer? Não, isso não condiz com a realidade. E aí tem um depoimento do Molição, que disse à Polícia Federal que você e o Thiago Eliezer, que também foi preso, falaram que tinha interesse em descobrir quais eram as pessoas investigadas para vender essas informações a jornais. Isso chegou a acontecer? Não, na verdade, eu tinha o interesse de descobrir quem estava sendo investigado e falar, ó, fulano vai ser preso. Agora, essa questão de ser investigado e vender isso, acredito que o Molição tenha falado sobre pressão ou ele queria algum benefício em troca, uma liberdade, algo do tipo. Então, mas tem umas transações financeiras que aparecem nas quebras de sigilo, que eu queria te falar. O Gustavo Elias Santos movimentou R$1 milhão de 4 de dezembro de 2018 a 8 de junho de 2019, que é a véspera da primeira reportagem. O Thiago movimentou R$940 mil de 1º de janeiro de 2018 a 17 de julho de 2019. E a Suelen movimentou R$827 mil de 10 de janeiro de 2018 a 18 de outubro de 2019. Então, esses 3 períodos coincidem em maior ou menor grau com o período das publicações. Mas eu não tinha contato com o Gustavo e a Suelen, então o movimento deles eu não tenho conhecimento. Inclusive, segundo ele, em Oitiva e para mim, isso era investimento em Bitcoin que ele fazia. Mas eu não sei, não tenho conhecimento. O Thiago, eu sei que ele tinha um restaurante e que ele movimentava do restaurante, mas também eu não posso afirmar por se tratar de um montante dele. Tanto que a minha conta não tem a suspeita de lavagem de dinheiro. A minha conta é a única que movimentou R$100 mil em um ano em cartão de crédito, com iFood ainda. Você garante que em nenhum momento eles fizeram negociações ou receberam ofertas pelo material? Eles me alegaram que não, eles garantiram não, nunca. Hoje, quase 1 ano e meio depois da Operação Spoofing, não há nenhum indício de que alguma pessoa ou instituição tenha pago pelas mensagens extraídas por Walter Delgatti. Toda a instrução deixa muito claro que isso não aconteceu, né? O próprio depoimento do Walter, interrogado por mais de uma vez pela autoridade policial, ele deixa claro que ele não tinha nenhuma motivação financeira. O jornalista Glenn Greenwald não confirma que o Walter é a pessoa que lhe enviou as mensagens dos procuradores da Lava Jato. Glenn afirma que nunca pagou e nunca pagaria pelo material. Nunca ofereci dinheiro para nenhum fonte na minha carreira jornalística, inclusive deste caso. Para entender como Walter Delgatti conseguiu invadir os telefones das mais altas autoridades do país, precisamos voltar um pouco no tempo. O hacker de Araraquara nasceu em uma família de classe média e foi abandonado pelos pais. Estamos em Araraquara, cidade com cerca de 238 mil habitantes.
no interior de São Paulo. Foi aqui que Walter Delgatti Neto nasceu. E é aqui que ele aguarda julgamento em liberdade provisória, controlado por uma tornozeleira eletrônica. Seria como se eu estivesse preso ainda. Eu estou preso a uma tornozeleira. Eu não posso sair na rua após as 10 horas e até 5 da manhã. Eu tenho limites. Eu posso apenas sair na cidade. Se caso eu queira deixar a cidade, eu preciso comunicar ao juiz. E a pior parte, que eu não tenho acesso à internet. A Justiça de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra Walter e contra Tiago Eliezer, Luiz Henrique Molição, Gustavo Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Os 6 viraram réus no processo. Mas todas as audiências realizadas até agora foram anuladas, porque a defesa dos réus não teve acesso aos documentos e provas anexados à investigação. Foi um recurso que a Defensoria Pública da União que apresentou junto ao TRF e acabou por anulando toda a instrução processual. A oitiva de testemunhas de acusação, a oitiva de testemunhas de defesa, e em função disso entendeu o magistrado, para não caracterizar excesso de prazo, concedeu ao Walter e ao Tiago a liberdade provisória. Então hoje ele responde o processo em liberdade. O hacker de Araraquara vive à base de remédios. Walter toma um medicamento para combater a ansiedade e outro que ajuda a aumentar a atenção e a concentração. Em mim, ele me deixa mais calmo, eu consigo ficar parado, eu consigo falar, focar e pensar. Walter tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e constantes crises de pânico. Um exemplo, eu começo a ler, eu leio uma página, a segunda, na terceira eu esqueci a primeira. Sem a medicação, com a medicação eu consigo resolver isso. E eu fico muito hiperativo, eu não consigo falar, eu penso mais rápido que eu falo, eu travo na hora de falar. Eu fico inquieto e mexo a perna e o braço e não consigo ficar parado. Fora isso, tem a questão do pânico. Quando tinha 9 anos, Walter foi abandonado pelos pais e levado para uma cidade a 70 quilômetros de Araraquara. Eles se separaram e eu fui morar com a minha avó materna, na cidade de Ibitinga. Foram 2 anos em Ibitinga, com a avó materna. Quando eu tinha me situado lá e feito coleguinhas de escola, tudo, a minha mãe, por algum motivo que até hoje eu não sei, foi lá, me pegou e me levou até a casa da minha avó, a avó paterna. A avó paterna não me queria, me levou de volta. Mas a mãe insistiu e devolveu Walter para a avó paterna. Essa briga de quem fica e quem não fica, como se fosse uma peteca. E ela acabou me colocando na casa da minha avó, no portão da minha avó, com mala e tudo, com roupa, e eu fiquei lá. E acabei ficando lá por compaixão. Era a casa da dona Otília. E por que o Walter veio morar com a senhora? Porque a mãe dele pôs ele aí no portão e deixou aí para mim cuidar. Então, eu fiquei cuidando. O que a senhora achou dessa atitude? Eu achei que ela, sendo uma mãe, não devia ter feito isso. Mas já que ela fez, fica aqui comigo agora. A tia-avó de Walter, Dona Lourdes, lembra como se fosse hoje. Que reação que a senhora teve, assim? De chorar. De chorar. De ver a mãe abandonar o filho. De chorar. E eles magrinhos, raquíticos, acho que passavam fome. Isso te abalou muito? O que causou em você? Então, eu não percebi, mas com o tempo, depois, com 19, 20 anos, indo em psicólogo, psiquiatra, eles disseram que afetou muito a minha personalidade. Eu não converso com a minha mãe até hoje, eu não consigo conversar com ela. Eu vejo ela, eu saio correndo. Me dá um pânico, eu saio correndo. Eu não posso ver ela, seria como se ela fosse um inimigo gigantesco.
Ainda na infância, ele foi matriculado em uma escola de informática, onde aprendeu a mexer em programas básicos. E o Neto ficava estudando. De manhã ia numa escola, de tarde ia na outra. E, graças a Deus, não deu trabalho não para estudar, graças a Deus. Na adolescência, Walter já se interessava por jogos de computador. O computador eu sempre gostei. Antes da internet, quando eu mexia no Paint ou Paciência, eu ficava desenhando, eu me sentia bem de ficar no computador. E naquela época, eu precisava acessar a internet a partir da meia-noite, porque senão a cobrança era muito cara. Sim, então eu acabava acessando meia-noite e ficando até o horário da escola. Desde o começo de internet, você já ficou vidrado em internet. E eu gostava de fuçar e ter um conhecimento, posso dizer, de vasculhar tudo e descobrir como funciona, ir atrás. Foi nessa época que ele começou a ter os primeiros problemas com a justiça. Walter já foi investigado por adulterar documentos públicos, por falsidade ideológica e por cometer pequenos furtos. O hacker também já foi acusado de estupro por uma ex-namorada do irmão dele. A moça, que tinha 17 anos na época, acabou retirando a queixa e o caso foi arquivado. A primeira prisão de Walter Delgatti Neto foi em junho de 2017. Ele ficou 6 meses detido preventivamente por suspeita de tráfico de drogas e uso de documento falso, uma carteirinha de estudante de medicina da USP. Eles foram até minha residência, um apartamento, acessaram, revistaram o apartamento todo e não encontraram nada. Nisso, eu tinha um cesto com remédios. E à época, eu ia à academia e eu tinha uns sachês chama Animal Pack, que é um pré-treino e um pós-treino, e cada sachê tem cerca de 10 comprimidos. Eles viram o sachê e pensaram que era muito remédio, que eram muitos remédios. E eles apreenderam isso. Nisso, no cesto tinha o remédio Alprazolam, que é o frontal, e tinha o clonazepam, que é o Rivotril. O promotor Marcel Zanin Bombardi entendeu que a quantidade de remédios na casa de Walter configurava tráfico de drogas e pediu a sua prisão preventiva. Walter faz uma acusação grave contra o promotor e contra o delegado do caso. É uma perseguição que existe contra mim e, segundo eles alegaram em oitiva, os policiais em depoimento ao juiz, houve uma denúncia, segundo eles, anônima, que eu estava revendendo as medicações. Mas você falou perseguição aqui em Araraquara? Aqui em Araraquara. De quem? A perseguição era de um delegado à época, que após isso ele se tornou vereador. E essa perseguição, ele, em conluio com o promotor, eles acabaram pedindo ao juiz essa busca e convenceram o juiz. E por que você acha que ele te perseguia? Acontecia alguma fraude em Araraquara e, como eles sabem que eu tenho conhecimento informático, eles alegavam que eu precisava pagar um valor a eles e, se eu não pagasse, eles iam me denunciar, investigar, indiciar. Para resolver outros casos de fraude, eles atribuíam a você essas fraudes e pediam que você assumisse os crimes para você não ser indiciado e culpado. No começo, existia uma vez que eu acabei pagando isso para eles. Era uma fraude de jogo que eu realmente tinha feito e chegou até eles e eu paguei e eles arquivaram, não continuaram o inquérito. E após isso, eles viram uma fonte de renda em mim, no caso. O promotor Marcel Zanin Bombardi não quis gravar a entrevista. Em conversa por telefone com a repórter Adriana Farias, ele afirmou que nunca cometeu nenhuma irregularidade em relação ao Walter Delgatti. No julgamento, em junho de 2018, Walter Delgatti foi condenado por uso de documento falso e absolvido do crime de tráfico de drogas. O médico foi à audiência como testemunha, o farmacêutico, explicou que realmente me prescreveu o remédio, que eu comprei, eu fui absolvido. Quando eu deixei a prisão, eu fui explicar isso aos amigos que eu tinha conquistado na faculdade. Eu namorava à época. E todos me julgavam como traficante. Nessa
Nessa época, o Walter era estudante de direito. E foi quando eu perdi namorada, perdi amigos. Parecia que eu estava com lepra, as pessoas não chegavam perto de mim. E teve um dia que essa ex-namorada me disse, ela falou assim, não, o Ministério Público não mente. Em hipótese alguma isso é mentira, quem está mentindo é você. E eu fiquei com isso na cabeça, de certa forma eu tenho que provar que o Marcel, que representava o Ministério Público, ele mentiu, que isso não aconteceu. E na audiência eu vi o Marcel mexendo no celular e no Telegram. Telegram. O aplicativo de mensagens criado na Rússia em 2013 foi a porta de entrada para Walter Delgatti extrair as mensagens privadas dos procuradores da Lava Jato. Tudo começou, segundo Walter, a partir do promotor Marcel Zanin Bombardi. Foi quando me despertou. Se eu tiver acesso ao Telegram, caso ele não tenha apagado, eu vou ter acesso à conversa que ele estava naquele dia, pois eu acreditava que ele estava conversando com um delegado sobre mim. Essa versão é contestada por Marcel Zanin e pela Polícia Federal, que dizem que a invasão ao celular do promotor de Araraquara só aconteceu no dia 1 de junho de 2019, depois da invasão ao celular de Deltan Dallagnol. Walter sustenta que Marcel Zanin Bombardi foi a primeira vítima, logo depois do julgamento, em 2018. E diz que o promotor usava 2 celulares. Nas conversas do promotor com o delegado, você viu que havia conluio sobre o seu processo? Não, sobre o meu eu não encontrei, pois ele tinha apagado. Ou ele apagou ou ele realmente não falou. Como que você aprendeu a hackear o Telegram? Em 2006, eu utilizava o Skype, porque eu fazia ligações na época, não existia o WhatsApp ainda, e naquela época era SMS e ligações, e o Skype era mais em conta. E teve um dia que realmente eu perdi o celular em casa e eu liguei no celular. E o Skype, às vezes, ele ligava com o mesmo número da pessoa. E quando eu liguei, eu tive acesso à minha caixa postal pelo Skype. E até então, eu tive acesso e esqueci disso. E em 2018, quando eu estava tentando acesso, eu lembrei disso. Eu lembrei que dava acesso à caixa postal. E foi quando tinha um sistema à época que podia escolher o telefone que ligava. E eu tentei ligar do mesmo número e consegui acesso à caixa postal. E consegui. Recapitulando o passo a passo da invasão. De posse do número de telefone da vítima, Walter instalava o aplicativo Telegram em um celular usado por ela. Depois, solicitava a ativação da conta do Telegram com o número. Nesse momento, ele ligava para a vítima para manter a linha ocupada. Assim, o código de acesso, enviado por mensagem de voz, caía na caixa postal do celular. Walter, então, entrava na caixa postal da vítima e conseguia o código de acesso do Telegram. Conforme você ia invadindo os celulares das autoridades, altas autoridades da República, você não pensava que em algum momento, ali na frente ou lá na frente, isso poderia te dar problema? Sim, sem dúvidas. Eu pensava nisso. E como eu cursava Direito, eu sei que a pena para invasão de dispositivo é de 3 meses a 1 ano. É uma pena que é de menor potencial ofensivo esse crime. Então, seria no máximo uma multa ou serviço à comunidade. Então, eu sabia que por mais que eu estava acessando autoridades, esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Então, eu assumi esse risco. E onde você queria chegar? No começo, a minha intenção era apenas provar o que fizeram comigo. Só que, após essas invasões, é aquela coisa de ver o que realmente acontece nos bastidores. E você tinha algum interesse político em divulgar ou em fazer um acervo? No começo, não. Mas quando eu vi o que fizeram com o ex-presidente Lula, que eu vi que era uma justiça e entendi que ele estava preso, como eu fiquei preso em Araraquara, eu pensei, exemplo, o fato que o prendeu não existe. Foi a mesma coisa que fizeram comigo. Agora, ele revela como conseguiu mensagens entre procuradores da Lava Jato sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. In Fuchs We Trust. Teria escrito o então juiz Sérgio Moro em uma conversa no Telegram com Deltan Dallagnol. O Faquinha Nosso teria comemorado Dallagnol com procuradores da Lava Jato.
As duas frases publicadas pelo The Intercept Brasil constrangeram a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. Para o Intercept, os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso eram tratados como aliados de altíssima confiança no STF entre os procuradores. O hacker Walter Delgatti Neto confirma ter lido mensagens que, segundo ele, davam a entender que alguns ministros do Supremo estavam comprometidos em ajudar os procuradores da Operação Lava Jato. Eles tinham um laço bem próximo, o Barroso e o Deltan conversavam bastante e conversavam sobre processos também. Inclusive, o Barroso, em conversas, auxiliava o que colocar na peça, o que falar, um juiz auxiliando também o que deveria fazer o procurador. Se Barroso, Fachin e Luiz Fux eram considerados aliados da Lava Jato, o mesmo não pode ser dito do ministro Gilmar Mendes. O El País afirmou que procuradores da Lava Jato planejaram acionar investigadores da Suíça para tentar reunir munição contra o ministro. Acho que vale falar com os suíços sobre estratégia, teria dito Dallagnol. A reportagem do El País diz que esse e outros diálogos apontam o empenho da força-tarefa da Lava Jato pelo impeachment de Gilmar Mendes. Walter Delgatti vai além. Você acha que a Lava Jato de Curitiba queria prender ministros do Supremo? Eles queriam, eu não acho, eles queriam. Inclusive Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Por que você acha que eles queriam chegar? Eles tentavam de tudo para conseguir chegar ao Gilmar Mendes e o Toffoli. Eles tentaram falar que o Toffoli formou o apartamento e que queriam que a OAS delatasse o Toffoli. Eles quebraram o sigilo do Gilmar Mendes na Suíça, do cartão de crédito, da conta bancária dele. Eles odiavam o Gilmar Mendes. Eles só falavam mal do Gilmar Mendes o tempo todo. Tem conversas deles falando sobre contas do Gilmar Mendes na Suíça? Tem. Inclusive está com a PF. Não há confirmação de que os procuradores da Lava Jato tiveram acesso a dados de Gilmar Mendes. A Constituição brasileira determina que ministros do Supremo só podem ser investigados com a autorização da Corte ou pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. A assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso afirmou em nota que ele tem assento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e que Barroso jamais atuou em quaisquer casos da Operação Lava Jato, que são de competência da segunda turma. Além disso, jamais conversou com qualquer procurador sobre o conteúdo de qualquer processo da Lava Jato. O ministro Edson Fachin não quis comentar o conteúdo das mensagens vazadas sobre ele. Fachin enviou 2 documentos para a CNN Brasil, com resumos dos trabalhos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O STF, segundo Fachin, conseguiu arrecadar quase R$1 bilhão em multas fixadas nos acórdãos de delação premiada com investigados da Lava Jato. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram procurados pela nossa reportagem, mas não quiseram se pronunciar. A morte do ministro Teori Zavascki, em janeiro de 2017, em um acidente de avião, também foi motivo de conversas entre os procuradores da Lava Jato, segundo o Walter Delgatti. Eles acabaram ficando mais empolgados com o resultado da morte do que comovidos com a morte. Teori Zavascki era o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Você viu conversas sobre o Teori? Após o acidente, eles ficaram preocupados com quem assumiria a relatoria da operação e quem ia ser indicado. Um ano antes de morrer, o ministro havia criticado o então juiz Sérgio Moro por divulgar um áudio entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. O portal UOL divulgou uma conversa entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro sobre o assunto. O ministro Fux disse que Teori fez queda de braço com Moro e se queimou. Teria escrito Dallagnol. Foi nesse contexto que teria aparecido a frase de Moro: "In Fux we trust", no Fux nós confiamos.
Procurado pela CNN Brasil, o ministro Luiz Fux, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, não quis se pronunciar. Walter Delgatti garante ter lido todas essas mensagens, que ele diz ter conseguido a partir da invasão do Telegram de Dallagnol. Ficou com medo de tudo isso? Medo eu fiquei. Medo de ficar preso eu não tinha, mas eu comecei a ter medo de morrer, sei lá, passar um carro e atirar em mim. Esse medo eu tive. Mas até então eu pensava que eu ia fazer no anonimato e eu usava uma tecnologia de esconder o IP que era inviolável e eu pensei que nunca iam chegar em mim. Antes de ser preso, Walter também se interessou em ler conversas de celebridades. Ao todo, segundo a Polícia Federal, ele interceptou mais de 1.000 números de telefone. Você interceptou celebridades também? Sim. Quem? Que eu me recordo, Neymar, William Bonner, Ana Hickman, Luciano Gimenez. Muitos, eu não me lembro agora. E o que você viu nesses celulares? Conversas particulares, coisas particulares. Quando Walter chegou no presídio da Papuda, em Brasília, ele era a celebridade. Foi identificado pelo empreiteiro Sérgio Cunha Mendes, da construtora Mendes Júnior, e por Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Lula e de Michel Temer. Eles sabiam quem você era? Sabiam. Que você tinha, de certa forma, denunciado a operação que, de certa maneira, também ajudou a levá-los à prisão. Eu fui muito bem-vindo lá, né? Tanto que o Sérgio, assim que a prisão em segunda instância acabou, que o Gilmar Mendes fundamentou o voto inteiro em vazamentos, ele me agradeceu muito. Ele veio me dar o braço, me deu a mão, ele quase me beijou. Ele me beijou, inclusive, no rosto, ele quase me deu um selinho. No dia 7 de novembro de 2019, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão de condenados em segunda instância. Ficaram autorizadas apenas as detenções preventivas. Walter continuou preso preventivamente em Brasília, até o dia 17 de outubro desse ano. Hoje, diante de 4 câmeras, ele fala das invasões com tranquilidade. Eu acabei empolgando e fazendo. Você se arrepende? Não me arrependo. De nada? Não me arrependo de nada. Um dos apelidos que Walter Delgatti Neto usava para não ser identificado, segundo o Ministério Público Federal, era "E agora, José?", uma referência ao famoso poema de Carlos Drummond de Andrade. Agora que a festa acabou, o hacker de Araraquara sabe que corre o risco de perder a liberdade provisória em breve. Os crimes denunciados na Operação Spoofing podem render até 23 anos de prisão.